Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário durante a transmissão, pode fazer. Eu olho aqui pelo Facebook. Estou abrindo aqui o Facebook. Por enquanto ainda não temos perguntas. Então vamos continuar a leitura. Aqui, anteriormente, Silat Maharaj, ele está contando a história. Não vamos ler a história inteira, porque já lemos várias e várias e várias vezes essa história. Sobre Silat Jagannatha Das Babaji Maharaj, que ele foi convidado para comer na casa de uma senhora idosa, e no caminho, ele e seu servo pessoal, Bihari Das, passaram pela casa de uma pessoa muito rica, e a pessoa deu uma doação, doou uma rúpia para ele. Uma rúpia naquela época era muito dinheiro. E aí ele saiu, foi indo a caminho da casa dessa senhora, e ele andou cerca de 3, 4, 5 quilômetros, e aquilo estava incomodando ele, aquele dinheiro estava perturbando ele. Ele só pensava no dinheiro, como ele ia gastar aquele dinheiro, o que ele ia fazer com aquele dinheiro. E ele não conseguia cantar o santo nome, ele era um babaji. O babaji canta o dia inteiro o santo nome, e aquilo estava perturbando ele. Aí ele virou para o seu servo e falou, vamos voltar. E o servo falou, por quê? Ele falou, porque isso aqui está me perturbando. E ele voltou, e a hora que ele voltou, ele devolveu o dinheiro para o senhor, mas aquele senhor rico, ele pensou, ele voltou aqui para pedir mais. Mas a hora que ele devolveu o dinheiro, o senhor ficou muito surpreso. E aí, recebeu o dinheiro de volta, e Silat Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele foi para a casa daquela senhora. A senhora pegou, ofereceu a comida para ele, a praçada, que ela tinha oferecido no altar, e colocou um prato bem cheio, porque o intuito dela era sobrar a praçada para ela comer. A praçada de Silat Jagannatha Das Babaji Maharaj. Na verdade, ela convidou ele para comer o remanescente dele. E aí ele comeu tudo. Ele percebeu isso, ele comeu tudo. E ele comeu tudo e ela pensou, poxa, e agora? Ele comeu tudo, vou colocar mais. E encheu o prato dele novamente. Na época era prato de folha de bananeira, folha de bananeira verde, e o prato a praçada era colocada em cima da folha. E aí ele percebeu aquilo lá, o que ele fez? Ele comeu tudo de novo, inclusive o prato. Ele comeu prato de folha de bananeira crua, verde, para a mulher não colocar mais, porque ele viu que ela queria que sobrasse para ela desfrutar, para ela honrar a praçada dele. E ele deu uma lição nela, ele comeu até o prato. E aí o servo dele, Bihari Das, falou, poxa, olha o que eu fiz o meu guru passar. Olha só a austeridade. Silat Jagannatha Das Babaji Maharaj, ele comeu prato de folha de bananeira verde. Então, isso é um verdadeiro Vaishnava, esse é um devoto puro. E aí, continuando aqui a leitura, Silat Maharaj fala assim, nós podemos ver como viviam grandes Vaishnavas. Nós devemos pensar em seu exemplo e segui-lo. Não devemos pensar que nós fizemos tanto em nossa vida, que tanto aconteceu em nossa vida. Nós nunca temos que pensar o quanto nós já fizemos de serviço devocional. Nossa, eu faço tanto serviço, a pessoa pensa, não, isso não é a forma correta. O Vaishnava nunca vai falar isso, ele nem pensa isso. Ele não fala e nem pensa isso. Ele está sendo usado para servir Deus, ele não faz nada. E é uma glória, é uma grande dádiva, é uma grande fortuna espiritual você ser usado para servir Deus. Nós temos que ficar felizes, sim, não com ego, mas felizes de Deus estar usando nós para servi-lo, de o Guru estar usando nós como uma ferramenta
para servir Krishna. O Guru que faz o serviço, ele nos usa. Então, nós temos que aceitar o serviço e fazê-lo. Isso daí, sim, nós temos que ficar felizes por isso, que estamos sendo usados para fazer o serviço a Deus. Mas nunca rejeitar. E um grande Vaishnava nunca vai falar, eu faço tanto, e nem pensar, nossa, quanto serviço eu faço. Isso não é, um Vaishnava nunca vai pensar isso. Tem outro verso aqui que diz o seguinte, certamente eu abandonarei com muito cuidado tudo o que for desfavorável à devoção a ti, Deus. Esse é um verso de Sharanagati, o livro de Srila Bhaktivinoda Thakura. Então, novamente eu vou ler. Certamente eu abandonarei com muito cuidado tudo o que for desfavorável à devoção a ti, a Deus. Nós temos que abandonar tudo que é desfavorável. Nós ainda fazemos coisas desfavoráveis, sim. Todo mundo faz algo desfavorável. Nós cantamos uma Mahamantra Hare Krishna com ofensas. Isso é desfavorável à devoção a Deus. Alguns ainda quebram princípios. Isso é desfavorável à devoção. Quanto mais você quebra princípio, quanto mais você ofende os santos nomes, quanto mais você ofende qualquer tipo de ofensa, a parada, você está fazendo mais furos no reservatório, no copo. E você acaba não acumulando o sukriti. Não adianta fazer o favorável e também o desfavorável. E o exemplo que os gurus dão é do elefante. O elefante, na Índia, ele toma banho no lago, no rio, depois ele rola na areia, na terra. E ele se suja novamente com terra, com areia. Um outro exemplo que Srila Maharaj dá, nós falamos isso na última aula, que lemos essa aula aqui, a primeira parte dessa aula, que se você for fazer uma cerimônia de fogo, você joga o ghee para o fogo aumentar, para pegar o fogo e o fogo aumentar, depois você coloca uma colher de água. A cerimônia de fogo, para quem não viu ainda, é assim, você fala vários e vários mantras, tem todo aquele aparato da cerimônia, vários copinhos com vários elementos, e aí você pega e joga um pouquinho de ghee no fogo, e aí canta o mantra, para o fogo pegar. Aí o fogo, o combustível do fogo é o ghee, manteiga clarificada. E depois você joga mais um pouquinho. E se você jogar entre uma colher de ghee e outra, água, você apaga o fogo não vai ficar aceso muito tempo. Então, isso também é fazer o desfavorável. Você faz o favorável jogando ghee no fogo, na fogueira. Depois você joga água na fogueira, é desfavorável. E aí, novamente, você faz o favorável, você joga ghee. E depois, novamente, você joga água. Isso daí não é inteligente. Qualquer um consegue perceber que isso não é inteligente. Se você está fazendo algo errado, tente, com a inteligência, bloquear isso que é errado. Porque você está fazendo um trabalho, mas está perdendo. Você faz o trabalho, mas todo dia você perde. E qual o intuito disso? Para desfrutar dos sentidos? Você faz a devoção e faz o que é desfavorável também. Não é inteligente, nada inteligente isso. Eu acredito que todo mundo que entre na devoção, que queira servir Deus, tem uma inteligência. Nós temos uma inteligência. Então, por que você vai continuar, por causa de um desfrute dos sentidos, por causa de uma besteira, alguns minutos que você vai desfrutar daquilo, você vai acabar com a tua vida devocional? Você vai jogar água no fogo? Você vai fazer como o elefante, você toma banho, depois rola na sujeira? Nós temos inteligência. Nós temos que usar a inteligência para rejeitar o que é desfavorável. É fácil? Claro que não é fácil. Maya domina nossa mente. Maya consegue dominar. Ela dá luxúria, a gente quer desfrutar. As pessoas, não importa se vai comer uma comida com cebola ou com alho,
mas é gostoso, a pessoa come. Alguns comem até comida que tem ovo. Para quê? Para desfrutar dos sentidos. Mas isso não é nada inteligente. Que nem agora, está chegando o fim do ano, né? Hoje é o último dia de novembro, dia 30 de novembro. Dezembro está aí, daqui 3 semanas e 4 dias vai chegar o Natal. Nós não somos cristãos, mas todo mundo comemora o Natal. Isso é uma cultura do Ocidente, no Brasil, muito forte. E aí, com certeza, você vai num lugar que vai ter alguém bebendo álcool, com uma taça de champanhe, cerveja, vinho, sei lá, na mesa. Você tem que usar a inteligência, ou você vai jogar tudo fora o que você está fazendo. Use a inteligência, não tome. A pessoa vai insistir, sim, vai insistir, todo mundo vai insistir. Se você está numa festa de família, todo mundo vai insistir e falar, é só hoje, hoje é Natal, é só hoje. Isso que as pessoas vão falar para você. Mas aí você tem que estar firme na devoção e falar, não, eu não vou tomar. Tome um suco, sei lá, tome um refrigerante, tome qualquer coisa, água, mas não tome álcool. Nunca, não é só no Natal, nunca. Mas no Natal agora vai ter a provocação. E início de ano também, todo mundo brindando lá o início do ano, não tome. Não tome álcool, isso vai atrapalhar sua devoção. Você está brincando de serviço devocional? Você está brincando de ser devoto ou você realmente quer ser um devoto? Se alguém te oferecer maconha, cocaína, sei lá o quê, cigarro normal, narguile, hoje tem várias e várias coisas. Não aceite, fala não, não quero. E a pessoa vai insistir. Ah, poxa, você virou careta, você isso, você aquilo. Fala, não vou usar. Pode zombar, pode fazer bullying, não tem problema. Você está com medo do bullying? Você prefere fazer algo errado para não receber o bullying do que servir o guru, do que servir Deus? Você prometeu no dia da iniciação que não ia usar álcool, não ia se intoxicar com maconha, cocaína, cigarro, narguile, sei lá o que, Red Bull, com café. Você prometeu para o seu guru no dia da iniciação. Você prometeu que não ia comer coisas desfavoráveis à devoção. Você prometeu que não ia fazer sexo ilícito. Você prometeu que não ia colaborar com a matança de animais, insetos. Nós fizemos uma promessa. Promessa não é para ser quebrada. Promessa é para ser cumprida. E se nós quebrarmos a promessa, quem é a pessoa que será prejudicada? É o guru? Claro que não. É você. O guru também, porque você afeta a saúde dele. Mas o guru, ele já está no mundo, ele já está com a alma rendida. O guru genuíno, ele já é uma pessoa rendida. Agora, você, eu, enfim, qualquer um que quebra princípios, está indo para o buraco, para a ilusão de Maia cada vez mais, afundando no oceano de Maia. Então, não quebre princípios, faça o favorável, rejeite o desfavorável. Esse aqui é o verso que Silachara Maharaj falou aqui. Se queremos uma vida devocional séria, correta, temos que fazer sacrifício, sim. Sem sacrifício não se faz nada na vida material, muito menos na espiritual. Temos que restringir, sim, o que queremos. A mente quer várias coisas, a mente nunca está satisfeita. A mente sempre quer algo, mas nós temos que restringir, temos que fazer o que é apropriado. Aí tem um outro verso que fala, certamente abandonarei, é o mesmo verso, né, que eu já li. Certamente abandonarei, 2 vezes Silachara Maharaj fala esse verso. Certamente abandonarei com muito cuidado o que for desfavorável à devoção a ti, a Deus. Um outro verso aqui diz o seguinte, não me associarei com aqueles que são incapazes de fazer a devoção ao Senhor Supremo, Sri Krishna.
quem quer que seja, mesmo que seja a sua esposa, mesmo que seja o seu marido, mesmo que seja o seu filho, a filha, ou a mãe ou pai, ou qualquer outro parente, você deve deixar a sua associação se for avesso ao Senhor Krishna. Se alguém for avesso a Krishna, você não pode se associar com essas pessoas. O que é associação? É importante falar mais uma vez, porque a pessoa pode falar, mas eu moro com a minha mulher, eu moro com meu marido, eu moro com meu filho, eu moro com meu pai, com a minha mãe. Eles não são devotos, eles são avessos a Krishna. Eles não gostam que eu cante a Japamala, eles não gostam que eu assista a live, porque eles querem exclusividade para eles. Eles não gostam que eu estude, que eu leia, que eu cante a Japamala. Você não tem que dar associação. O que é associação? Não é viver na mesma casa. A associação é você seguir o que eles fazem, seguir o que ele está mandando você fazer. Isso é associação. Seguir a orientação deles é associação. Não importa o que eles falem, você tem que seguir o guru. A tua associação é o guru, a tua associação são os devotos. Então, não dê associação a quem for, se ele é contra Krishna, se ele está querendo te tirar de Krishna, se ele não quer que você leia um livro espiritual da missão, se ele não quer que você assista live, se ele não quer que você cozinhe e ofereça comida. Não dê associação, não siga a orientação deles. Isso é extremamente importante. Boa associação. Boa associação quer dizer seguir aquele que te orienta a fazer o correto na consciência de Krishna. Isso é boa associação. Devotos que praticam corretamente a consciência de Krishna. Isso é boa associação. Não é a primeira vez que Srilachar Maharaj fala isso. Quem assiste constantemente a aula vai ver que Srilachar Maharaj, ele sempre está falando isso. Sempre. Uma aula ou outra, ele sempre está falando isso. Então é importante. Se o Guru fala uma vez, já é importante. Se o Guru fala 2 vezes, é mais importante. Se o Guru fala sempre, é muito importante. E ele sempre está repetindo isso. Se você quer ficar bom em algo, você tem que andar com aquele que é bom naquilo. Bom que eu digo, não bom de bondade, mas bom de você fazer a prática, aquela prática correta. Se você quer falar inglês, você tem que andar com quem fala inglês. Se você quer ser um atleta, você tem que andar com atletas. Dormir cedo, acordar cedo, treinar junto. Se você quer ser um devoto, você tem que andar com aquele que também está praticando. Se você quer aumentar a sua fé, se você quer aumentar a sua dedicação, o seu entusiasmo, você tem que andar com aquele que tem mais entusiasmo que você. Praticar junto com aquele que tem mais entusiasmo. É assim que funciona. Isso é boa associação. Isso é boa associação. Continuando aqui a leitura. O outro verso fala assim: não moro em nenhum lugar que seja desfavorável à devoção e nunca me sinto apegado a fazer algo que não seja apropriado à devoção. Não me sinto apegado a algo que não seja apropriado à devoção. Nós não podemos nos apegar ao mundo material. Não podemos nos apegar à família. Não podemos nos apegar ao emprego que temos,
a nada material. Tudo que é temporário, nós temos que ser desapegados. Não podemos nos apegar a nada que morre, a nada que é temporário. Isso é desfavorável à devoção. As pessoas sofrem muito porque são apegadas a algo material, a algo que é temporário. Morre a mãe, morre o pai, morre o cachorro, morre o filho, a filha, a mulher, o marido. Todo mundo sofre muito. Por quê? Porque tem apego. É difícil tirar o apego? Claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas você só vai tirar o apego ao mundo material, às pessoas do mundo material, quando você tiver apego a Deus. Quanto mais apego a Deus, mais apego ao guru, menos apego ao mundo material, menos apego à família, menos apego ao dinheiro, a qualquer coisa. Um outro verso fala assim: eu não lerei os livros que não são favoráveis à devoção ou que são contra a devoção. Então, isso é importante também. Eu não lerei os livros que são desfavoráveis à devoção. Eu não lerei nada que é desfavorável à devoção. E o que é desfavorável à devoção? Você ler livros que são de outras missões. Você ler livros de outras filosofias. Você ler livros escritos por seres humanos. Poemas de seres humanos. Tudo isso é desfavorável à devoção. Não leia nada disso. Esse é o verso aqui. Somente vou ler o que é favorável à devoção. Qualquer que seja o livro, não importa quão bom ele possa parecer, não importa quão bom ele possa ser considerado, se não apoiar a devoção, não devemos lê-lo. Não importa o quanto as pessoas falam que aquele livro é bom. Se ele não apoia a devoção correta, não é para lermos. Se é de outra missão, não devemos ler. A única exceção é Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Mas o que ele escreveu, ou a tradução do Bhagavatam, do Chaitanya Charitamrita, do Bhagavad Gita, ou o que ele escreveu, ele próprio os livros. Não é os livros que são da missão dele, porque tem muita gente que escreveu coisas depois dele. A autorização que nós temos de Srila Govinda Maharaj é ler, fora da nossa missão, exclusivamente o que Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada escreveu. Se não está no nosso Guru Varga, no Guru Parampara, somente de Srila Swami Maharaj Prabhupada nós podemos ler. Nada mais. Não é favorável. Por que você vai ler algo que é desfavorável? Se você é inteligente, e nós acreditamos que sim, você não vai prejudicar a sua devoção. Não adianta você ter conhecimento, você tem que ser casto. Ontem nós falamos sobre isso, a castidade ao guru, a castidade à missão. É importante a castidade ao guru, a castidade à devoção, à missão. Devoção exclusiva à nossa missão, serviço exclusivo à nossa missão. Não faça serviço para nenhum outro guru. Não leia nada que não seja da nossa missão. Já falei a exceção várias vezes. Mas a exceção não pode ser a regra. Um outro verso fala assim: eu sinto que qualquer conhecimento que obstrua a devoção é insignificante. Nunca sinto qualquer afeição por qualquer momento que obstrua a devoção. Quando alguém é avesso à devoção,
eu paro de considerá-lo o meu amigo, o meu querido. Quando alguém é desfavorável à devoção, nós temos que parar de considerar essa pessoa como amiga ou como querida. Não podemos querer alguém que é contra a devoção. Não pode ser querida por nós. Não pode ser considerado amigo, amiga. Qualquer pessoa que é desfavorável à devoção, que é contra Krishna, que é contra a devoção, contra a consciência de Krishna, nós temos que ter essa atitude. Qualquer pessoa que obstrua a devoção, nós temos que considerá-la não querida. Não é nosso amigo. Se alguém é contra a consciência de Krishna, você deve deixá-la ou deixá-lo, mesmo que seja querido, próximo a você. São palavras fortes, né? Mas é a realidade. Ela vai atrapalhar a sua vida devocional. Rejeitarei todos os desejos que obstruem a devoção. Não aceitarei nenhum alimento de um não devoto. Isso daqui é importante, mas nós fazemos isso. Não aceitarei nenhum alimento de um não devoto. Então, o que significa isso? Se você for comer num restaurante, comprar comida pronta, você está quebrando isso daqui que o verso fala. Eu rejeitarei todos os desejos que obstruem a devoção. Não aceitarei nenhum alimento de um não devoto. Então, não coma fora. Se você comer fora, você está aceitando o alimento de um não devoto. Não é praçada, é boga. Qual o prejuízo de aceitar um alimento de um não devoto? São vários. Primeiro que você está cometendo karma ruim, porque você colaborou com a morte daquele alimento, do arroz, do feijão, de tudo que está lá no seu prato. Você está produzindo um karma ruim. E não só o alimento, o grão que estava lá na natureza. Também o quê? As bactérias, fungos, tudo que tem lá naquele prato, você está cometendo karma ruim, porque ao comer tudo isso, você destrói. O seu corpo destrói todas as bactérias, fungos, ácaros, tudo que é de micro-organismo é destruído. Por quê? Porque é para você manter a sua saúde. Então, não coma fora. E qual o outro prejuízo de você aceitar um alimento que é de um não devoto, que não é oferecido no altar? Você vai pegar os inimigos dessa pessoa, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então agora, novamente eu vou falar do Natal e do Ano Novo. Você no Natal e Ano Novo, normalmente, as pessoas vão na casa do pai, da mãe, que não é devoto, se não for devoto, né? Vamos na casa do sogro, da sogra, vamos na casa sei lá de quem, do primo. Leve a marmita praçada. Não coma o alimento. Primeiro que a maioria das pessoas vai cozinhar com carne. Vai colocar ovo, vai colocar cebola, alho. Independente, se não cozinhar com nada disso, se não for oferecido para Deus, isso é prejudicial à sua devoção. Não coma nada que não seja de um não devoto. Esse verso aqui é importante. É muito importante esse verso aqui. Se você quer desenvolvimento espiritual adequado, temos que seguir o que está nas Escrituras e o que o Guru fala. Alguém me ligou uma vez, disse lá Char Maharaj, e reclamou: ó Maharaj, antes de ir trabalhar, eu tenho que comer, porque minha nora, ela cozinha. Eu disse a ele: seria melhor se você não comesse nada. Se você não comesse nada, seria melhor do que comer o que a sua nora faz, o que ela cozinha. Se você for comer, você deve
honrar somente a praçada. Se você comer o que as pessoas de fora cozinham, que não são devotos, que não oferecem no altar, então quaisquer más qualidades e defeitos que essas pessoas têm entrarão dentro de você. Então, é o que eu havia falado. A luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Tudo que a pessoa tem de ruim, esses 6 inimigos, irá para dentro de você, se você comer a comida de um não devoto que não ofereceu no altar. Veja como é importante isso. Então, a pessoa reclamou como que ele ia ficar, ele vai trabalhar na hora que cozinha, se vai achar nada de falar, não coma, é melhor não comer. Honre somente a praçada. Um outro verso aqui diz o seguinte: se você comer a comida que vem das pessoas materialistas, a sua mente ficará contaminada. Quando a sua mente está contaminada, você não pode cantar o nome de Krishna. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 3, 6, 2, 7 e 8. Então veja só a importância disso. Se você comer a comida de quem não é devoto, e todo mundo que não é devoto é materialista. Se você comer a comida de um materialista, de um não devoto, que não foi oferecido no altar, a sua mente ficará poluída. E a mente poluída não é propícia. Você não vai conseguir cantar o Mahamantra. Você não vai conseguir praticar. Você não vai conseguir cantar o Gayatri Mantra. Quem tem a segunda iniciação. Você não vai conseguir fazer a prática adequada. Porque a mente está poluída, está contaminada. Quando a sua mente está contaminada, você não consegue cantar o nome de Krishna. Aqui também, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele diz, Abhakta Pradata, Ana Nakari, Grahana. E o que quer dizer isso? Eu não aceito nenhum alimento de não devotos. Os não devotos, eles cometem muitos pecados. Você entende o que eu estou lhe dizendo? Silachara Maharaj pergunta. Você deve se lembrar dessas coisas sempre. É preciso ser sincero. É preciso servir eternamente. Todos os dias nós devemos servir. Então, não é porque é Natal, como eu falei, é Natal, é Ano Novo, é uma festa, tudo bem, eu vou lá comer a comida da minha mãe, né? Minha mãe, eu adoro minha mãe vai ficar chateada se não comer a comida dela, né? Já escutei várias vezes isso. Ela tem que compreender que você está tentando se tornar um devoto. E que a prática devocional da tua religião é comer somente o que é oferecido para Deus. Ela tem que compreender isso. Isso é respeito. Ela tem que compreender que você não come mais carne, que você não come mais ovo. Os outros têm que compreender que você não bebe mais álcool. Aquele que bebe álcool não pode se tornar um devoto. Ele está fazendo o oposto da devoção. Ele está acabando com a devoção dele. Isso vai incomodar todo mundo na reunião do Natal, do Ano Novo, e se incomoda. Mas você está preocupado com os outros ou com o seu guru? Você quer agradar o seu guru ou você quer agradar os outros, a familiar ou quem for o amigo? Amigo que não é amigo? Então nós temos que compreender isso. As festas estão chegando e a aula está aqui. Não coma nada que não seja oferecido. Não coma nada que um outro prepara. Um não devoto prepare. Isso é prejudicial à devoção.
Isso vai acabando minando com a sua devoção. Gradativamente vai minando a sua devoção. Vai se tornando frágil, a sua devoção, a sua fé vai se tornando frágil. Então, nós temos que compreender isso e fazer o que é apropriado. Vamos parar de fazer o que é errado. Se nós queremos uma vida devocional, nós temos que fazer somente o adequado. Senão você não sai do lugar. Vida após vida, não sai do lugar. E a chance de ter um corpo humano na próxima vida é pequena se você não fizer a prática diária, como foi falado aqui. A prática é diária. Silat Maharaj já falou em aulas anteriores. Não existe feriado, não existe férias, não existe aposentadoria. O serviço devocional é eterno. Não tem isso, hoje é feriado, hoje eu vou fazer o que eu quero. Não. Se você quer Deus, você tem que fazer todos os dias. Não interessa que é feriado. O feriado é um calendário mundano. As férias que você tem, 30 dias, né? A maioria tem 30 dias de férias, alguns têm até mais. Quem trabalha em escola, assim, tem mais de 30 dias. E algumas outras profissões. Aproveite para servir mais. Vá para o templo. Fique um mês no templo. Fique imerso um mês. Todo dia participando do Mangal Arati. Todo dia cantando as canções da manhã. Todo dia honrando praçada, de manhã, à tarde e à noite. Fique um mês escutando o Harikatha, todo o Harikatha que tem no templo. Fique um mês servindo, ajudando a fazer isso, ajudando a fazer aquilo, ajudando na pregação. Não perca o seu tempo em um mês de férias que você tem. E aí alguns podem falar, mas esse mês de férias eu vou aproveitar com a minha família. Você já fica 11 meses com a sua família. 11 meses você vive com a sua família. Esse mês de férias é de Deus. Você está dando 1/12 da sua vida para Deus. Se todo ano você ficar um mês no templo servindo, o mês inteiro, você está dando 1/12 da sua vida para Deus. Em 12 anos, se você fizer isso todo ano, é um ano que você serviu todo dia, integralmente no templo. Nós temos que pensar assim. 12 anos de férias no templo dá um ano, todo dia, 365 dias, você servindo no templo, honrando praçada somente, não comendo boga, escutando Harikatha, cantando as canções, participando dos aratis, fazendo parikama tulasi. Veja só o benefício. Mas a maioria, a nossa mente maia, fala, não, você tem que ficar com a família, um mês de férias, vá viajar, fique mais com o seu filho, fique mais com a sua mulher, fique mais com o seu marido. Isso é maia. Isso é maia. Então nós queremos o que na vida? Continuar a servir maia ou nós queremos continuar a servir Deus, o pouco que fazemos? Então, nesse mês de férias, aproveite, se concentre. O dia de feriado, se concentre na devoção. Não vai querer passear no parque, tomar sol, passear com ele, passear aqui, passear lá. Isso é uma visão material. O feriado para o materialista é desfrutar dos sentidos. O feriado para um devoto, para aquele que quer devoção, é servir mais. Tem uma diferença grande. Nós temos que analisar isso. O Guru fala isso. As escrituras falam isso. Vamos analisar isso. O que estamos querendo da vida? Continuar no mundo material, fazendo o que fazemos agora, ou queremos nos tornar um devoto? Então, a aula que acabamos de ler agora é nosso dever exclusivo. O nosso dever exclusivo é servir Deus. Deus, ele quer exclusividade. Esse é o nosso dever. Nós não conseguimos ainda, mas esse é o dever que nós temos. Vamos para a próxima aula.
Deixa-me ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não. Então vamos lá para outro subtítulo. Síntese da peregrinação. É uma aula de Srila Acharadeva Goswami Maharaj. É a essência da peregrinação. Também pode ser traduzida como essência da peregrinação. É uma aula de Srila Acharadeva Goswami Maharaj. É uma aula do meio-dia, do dia 12 de janeiro de 2020. É a continuidade da aula anterior. Ele deu essa aula em Ganga Sagar. Então vamos lá. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele escreveu um poema muito bonito. Mana Tumi Tirte Sada Rata. E Srila Acharya Maharaj fala, eu publiquei esse verso em um dos meus livros. Ó mente, você está sempre apegada a lugares de peregrinação. Ayodhya, Mathura, Ayodhya é onde vive o Senhor Ramachandra, Mathura, onde Krishna apareceu, Maya, Kashi, Maya Kashi, Kashi é Varanasi, Kanchipuram, são locais da Índia, né? Avantia, Dwaraka, e também outros lugares. Aí tem um outro verso aqui que diz o seguinte. Você quer viajar por todos esses lugares, de novo e de novo, em prol de alguma libertação? Esses lugares, eles nunca irão ajudá-lo a fixar a sua mente. Então, tudo isso é apenas a sua ilusão, um trabalho sem sentido. Então, você querer ir para a Índia, para querer ir para Varanasi, Mathura, Dwaraka, todos esses lugares, é um trabalho sem sentido, é apenas a sua mente, apenas a ilusão. Você está indo para um lugar sagrado, mas a sua mente, ela está confusa. Você continua se preocupando se uma cabra comeu as suas plantas. Ele está falando dos agricultores, né? Das suas plantas do jardim e berinjelas. A sua mente permanece inconstante. Qual é o resultado de ir a um lugar santo? O resultado da peregrinação é sadhusanga, associação com os devotos puros, associação santa. Esse é o resultado. Nós temos que querer associação com o guru, com uma pessoa santa. Não é visitar o local sagrado para fazer exercício para os olhos, como diz Srila Siddhar Maharaj. Você ir olhar um templo, simplesmente, é você fazer exercício para os olhos. Agora, se você está com um guru genuíno, com um santo, com Vaishnava, aí é peregrinação. Aí sim, você tem que ter uma associação santa para ir no local sagrado. Não em visitar por visitar. Um outro verso aqui diz o seguinte.
O resultado de visitar um local de peregrinação é sadhusanga, associação sagrada, e ser atraído para o serviço exclusivo de Sri Krishna. Um local de peregrinação é onde um sadhu, um santo, um devoto puro, ele está, sempre mantendo a associação de devotos puros e fique fixo firmemente em sua mente. Nós temos que ter a associação do devoto puro, estar fixo na mente. Não querer ir por ir, conhecer um local. Eu nunca vou a um lugar de peregrinação se não houver Vaishnavas naquele lugar, disse Lachara Maharaj. Vaishnava é um devoto puro. De que adianta caminhar tão longe, caminhar tanto? Vrindavana é onde os Vaishnavas estão. Em tal lugar não há fim para a alegria. Em tal lugar sempre existe alegria. Mas a alegria de quem? Da alma, onde estão os Vaishnavas, devotos puros. Onde quer que haja um Vaishnava, esse lugar é Vrindavana. Seja em um barco ou em um carro. Se um Vaishnava estiver lá, esse lugar é Vrindavana. Este é um poema muito bonito. Srila Siddhar Maharaj falou isso para Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Ele falou isso. Swami Prabhupada estava no Ocidente, nos Estados Unidos, e eles conversaram. E aí Prabhupada falou, você está em Navadvipa, no lugar santo. Eu estou aqui no Ocidente, no inferno. E aí Srila Siddhar Maharaj olhou para Prabhupada e falou para ele, você, onde você está, onde você estiver é Vrindavana. Você é um devoto puro. Onde está um Vaishnava é Vrindavana. Por isso é dito que onde um guru genuíno, ele pisa, onde Vaishnava, um devoto puro, ele pisa, se torna um local sagrado de peregrinação. Se o devoto puro vai na sua casa, é um lugar para você fazer peregrinação, e os outros também. É um lugar, é Vrindavana. É um mundo transcendental. Por isso que é dito também que o templo é Vrindavana. Um templo que tem adoração à deidade todos os dias. O templo que tem regras e regulamentos que o Guru estipulou. E o templo que tem serviço aos Vaishnavas é Goloka Vrindavana, é um mundo transcendental. E a sua casa também, se ela teve a visita de um Guru genuíno, se ele esteve lá, se tem um devoto puro que esteve lá, é um lugar de peregrinação. Não é mais uma casa normal, algo comum. Se tornou um lugar transcendental. Se você fizer todo dia o que é feito num templo, a prática correta, a sua casa vai se tornar um local transcendental. É claro que tem que ter o que tem no templo, fazer regras e regulamentos, a forma correta de praticar. Mas você pode transformar a sua casa no mundo transcendental. No lugar onde há devoção a Krishna, a liberação é uma serva. Toda a água é o Mandakini. Vrindavana é onde estão os Vaishnavas. Em tal lugar não há fim para a alegria. Esse é outro verso. Vamos ler mais um verso aqui. No lugar onde há devoção a Krishna, é novamente Srila Maharaj falando,
É tão importante esse verso que ele falou 2 vezes. Todas as montanhas são Govardhana, toda a terra é Vrindavana, e a energia interna do Senhor aparece automaticamente por conta própria. Veja só, vou ler de novo esse verso aqui que Srila Charmaraj falou e comentou. No lugar onde há devoção a Krishna, a liberação é uma serva. Toda a água é Mandakini. Todas as montanhas são Govardhana. Toda a terra é Vrindavana. E a energia interna do Senhor Supremo aparece automaticamente por conta própria. Veja só a importância de você estar junto com o devoto puro, de estar em associação com o devoto puro. É extremamente importante. Amanhã de manhã continuaremos a leitura dessa aula aqui. É uma aula ainda que tem bastante coisa para ler. Deixe-me ver aqui se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Só um minutinho aqui para abrir o Facebook para eu ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Se não tiver, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Não houver perguntas nem comentários. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya. Gopala Govinda Shri Madhusudan. Giridhari Gopinata Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Dara Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Sri Shiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha. Ishai Gosai Kori Charana Banga. Jahauti Dinana Zadistapura.
Sai Gosai Jaramuni Karada Sabara Padare no Mora Panchagra Chandra Charana Seli Bhakta Saneva Janame Janane Mora Adila Jai Gosai Jade Braje Koilavasa Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasha Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Daya Nitai Daya Gaura Daya Nitai Daya Gaura Daya Nitai Daya Gaura Daya Nitai Daya Gaura Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo 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 Hari Bo. Vamos ver quem participou conosco hoje. Da transmissão.
Temos aqui conosco hoje a Malini Devidasi, Madhavi Govinto Devidasi, a Júlia Maria também assistindo conosco aqui, Ishan Krishna Prabhu, o Vrajaraja Prabhu e a Andréia Ferreira, que aparece para mim aqui no celular, são esses que estão assistindo, mas sempre tem mais gente assistindo e eu consigo ver pelo outro aparelho que está gravando. Então, eu vou ver daqui a pouquinho quem participou também, se tem mais alguém. Uma boa noite a todos, Dandavat Pranam, e amanhã de manhã continuaremos com a leitura da aula de Srivacharya Maharaj às 8 horas da manhã, e o programa começa às 7 horas com as canções, o Arat, enfim, todo o programa. Uma boa noite, Dandavat Pranam. Temos aqui conosco também, que participou conosco hoje, o Rama Gopal Prabhu. Esse aparelho aparece mais o Rama Gopal. Então, até amanhã, Dandavat Pranam.